Essa planta foi considerada feia por décadas. Hoje, ela pode custar até 3 vezes mais do que uma palmeira imperial. E os maiores escritórios de paisagismo do mundo estão correndo para encontrá-la. O cerrado cobre 24% do território brasileiro. Durante anos foi chamado de paisagem degradada, de cerrado feio, de tudo que não deveria estar num jardim de alto padrão. Mas em 2024, um projeto paisagístico em São Paulo, com uma espécie nativa do cerrado no centro do design, ganhou o Prêmio Internacional AIPH. E os clientes que tinham pedido para remover as plantas nativas voltaram atrás. O que mudou? O que esses paisagistas descobriram que o mercado ainda não sabe? Você está prestes a ver o cerrado de um jeito que nunca te mostraram. E no final, eu vou te mostrar como aplicar tudo isso até numa varanda pequena, sem precisar de grande espaço nem de orçamento de paisagista. Existe um princípio no design japonês chamado wabi-sabi, a beleza do imperfeito, da coisa que envelhece com dignidade, da forma que não foi calculada, mas vivida. O Ocidente levou décadas para entender isso, mas o Cerrado pratica o wabi-sabi há 35 milhões de anos. As plantas do Cerrado têm o que os botânicos chamam de xilopódio, um órgão subterrâneo gigante, cheio de água e nutrientes, que permite que elas sobrevivam às queimadas e emergem novamente. Algumas plantas têm raízes com 8 metros de profundidade antes de atingirem 50 centímetros de altura acima do solo. Pense nisso. A maior parte de uma planta do cerrado é invisível. Ela existe no underground, no que ninguém vê. E é exatamente isso que os grandes arquitetos paisagistas estão percebendo. Num mundo de design superficial, de plantas padronizadas, de jardins que poderiam estar em qualquer país do mundo, a profundidade do cerrado é um diferencial. E isso aqui é o que quase ninguém percebe. Não é a planta que faz o jardim do cerrado ser especial. É a lógica por trás de como ela existe. E quando você entender essa lógica, você nunca mais vai olhar para um jardim do mesmo jeito. Esse jardim existe. Ele está em um condomínio de alto padrão em Brasília. O cliente pediu estilo cerrado. O paisagista usou espécies nativas e ficou completamente errado. Porque o erro não estava nas plantas, estava na leitura. O cerrado não é uma estética, é uma lógica de sobrevivência, de tensão, de contraste. Você não organiza o cerrado em fileiras. Você não poda uma ipê para ficar redonda. Isso é como colocar um traje medieval em uma exposição de arte contemporânea. O cerrado tem uma linguagem própria, e essa linguagem tem 5 elementos fundamentais que, quando aplicados corretamente, criam ambientes que parecem, ao mesmo tempo, antigos e absolutamente modernos. Veja a diferença. De um lado, o controle. Do outro, a intenção que imita a liberdade. Isso é design de alto nível. Antes de entrar nos 5 elementos, deixa eu te falar uma coisa. No final desse vídeo, eu vou traduzir tudo isso em 3 combinações práticas que qualquer pessoa pode replicar. Seja numa varanda de apartamento, seja num jardim de 500 metros. Mas para isso fazer sentido, você precisa entender a base. Então, segura aqui. Os 5 elementos do paisagismo cerrado de elite. Elemento 1. O solo como protagonista. No jardim convencional, o solo é o que fica embaixo das plantas. No cerrado, o solo é parte do design. O latóssolo vermelho-amarelo do cerrado, aquela terra cor de ferrugem que você vê nas estradas de Minas e Goiás, é um elemento estético poderoso. Escritórios de paisagismo de elite estão replicando essa paleta de cor no piso, nas paredes, nas cerâmicas.
Não é sujeira, é referência cromática. Roberto Burle Marx já fazia isso. Ele chamava de pintura viva, o paisagismo como tela, o solo como tinta. Esse aqui é o detalhe que separa o amador do profissional. O amador esconde o solo. O profissional o usa como elemento de composição. Sozinho, esse ajuste já muda completamente o resultado de qualquer projeto. Elemento 2. A torção como forma. Uma IP retorcida vale mais do que uma IP reta. Isso não é filosofia, é mercado. Paisagistas relatam que espécies com troncos retorcidos, como o pau-terra, o murici e a cagaita, são cada vez mais disputadas em viveiros especializados. A torção é resultado de décadas de adaptação ao vento, à seca, ao fogo. Cada curva tem uma história. E o olho humano, treinado por milênios para reconhecer padrões na natureza, percebe isso como sofisticação, mesmo sem saber explicar por quê. Quando você coloca uma planta com um tronco irregular num ambiente contemporâneo de linhas retas, acontece um contraste que designers chamam de tensão produtiva. É o mesmo princípio que faz uma tela de arte moderna funcionar numa sala clássica. O conflito cria interesse. E o elemento 3 é o que mais surpreende, porque a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria. Elemento 3. O silêncio visual. No cerrado existe muito espaço entre as plantas. O solo aparece. O céu aparece. Isso, no design de interiores, chama-se espaço negativo e é um dos princípios mais difíceis de aplicar e mais valorizados. Paisagens densas, exuberantes, têm o seu lugar, mas o cerrado ensina a editar, a escolher o que fica, a deixar que uma única planta ocupe um espaço com autoridade total. É minimalismo orgânico e ele cria ambientes que respiram. O impulso de quem está começando é sempre encher. Mais plantas, mais cor, mais textura. Mas o cerrado te ensina que o espaço em branco não é ausência. É presença de outro tipo. Elemento 4. A paleta cromática do cerrado. Terracota, ocre, verde-oliva, cinza de pedra calcária, amarelo palha do capim seco, branco gessoso da madeira morta. Essa é a paleta do cerrado. E ela está dominando o design de interiores de alto padrão globalmente. Muitas vezes, sem que as pessoas percebam que estão olhando para o Brasil. Vou te dar um exemplo concreto. A tendência Earthy Tones, que dominou o Instagram de decoração nos últimos 2 anos, ela tem uma sobreposição de 87% com a paleta natural do cerrado. Isso não é coincidência. É que o cerrado chegou primeiro. Só ninguém tinha dado o crédito. Mas tem um detalhe que muda tudo. E ele está no 5º elemento. Esse é o que os vídeos populares sobre paisagismo nunca mostram. E é exatamente o que diferencia um projeto mediano de um projeto premiado. Elemento 5. A sazonalidade como narrativa. O cerrado não é igual o ano inteiro. Ele conta uma história. Na seca, ele parece morto. E é exatamente aí que ele é mais fotogênico. O capim dourado, o galho seco da cagaita, o cinza do solo rachado. Na chuva, ele explode. Ipê amarelo, ipê roxo, lobeira em flor. Um jardim que muda com as estações não é um jardim negligenciado. É um jardim vivo. E esse conceito, chamado de jardim sazonal no paisagismo contemporâneo, é exatamente o que o cerrado oferece naturalmente. Você não precisa fazer nada. A planta já sabe o que fazer. Isso aqui é o que separa o paisagismo estático do paisagismo que tem alma. Um jardim que não muda é uma fotografia. Um jardim do cerrado é um filme. Em 1989, o paisagista Burle Marx
deu uma entrevista que quase ninguém cita. Ele disse: "O Brasil tem o jardim mais sofisticado do mundo, nós apenas ainda não aprendemos a lê-lo." 35 anos depois, os japoneses entenderam antes de nós. Nos últimos 5 anos, viveiristas do Cerrado relatam aumento de exportações de mudas nativas para Japão, Alemanha e Estados Unidos. Não como plantas exóticas tropicais, mas como referências de dry garden, jardins de seca, biofilia resiliente. O Cerrado está sendo estudado como modelo para paisagismo em regiões áridas da Europa e da Califórnia, que enfrentam mudanças climáticas e restrições de água. Enquanto isso, muitos jardins brasileiros ainda importam espécies que precisam de irrigação diária. Nós exportamos a solução e importamos o problema. Daqui a pouco, isso vai fazer muito sentido. Porque, quando você ver as 3 combinações práticas que eu preparei, você vai entender exatamente por que o Cerrado funciona, onde outros estilos falham. Mas antes, preciso te mostrar uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga esse bioma para sempre. E é exatamente por isso que o Cerrado está começando a aparecer em um lugar que ninguém esperava: varandas de apartamento. Enquanto outras plantas sofrem com sol direto e vento constante, as do Cerrado parecem ter sido feitas exatamente para esse tipo de ambiente. Agora você vai entender como aplicar isso na prática. Chegou a hora. 3 combinações práticas, diretas, que qualquer pessoa pode replicar, com ou sem espaço grande, com ou sem orçamento de paisagista. Combinação 1. O canteiro seco. Escolha um recipiente baixo e largo, de preferência em terracota ou cimento bruto. Coloque uma camada de terra vermelha. Plante um murici ou uma cagaita em muda. Cubra o solo com pedra calcária branca ou quartzo rosado, sem grama, sem cobertura verde. Deixe o solo aparecer. Esse canteiro não precisa de água diária, não precisa de poda frequente e vai envelhecer ficando mais bonito. É o único jardim do mundo que melhora com o tempo sem que você faça nada. E se você mora em apartamento ou cobertura, presta atenção nisso, porque aqui está uma vantagem que quase ninguém comenta. Essas plantas nasceram em ambientes de sol forte e vento constante. O mesmo tipo de condição que existe em varandas altas. Enquanto muita planta comum sofre e queima, o Cerrado já vem adaptado para isso. E tem outro detalhe importante. Você não precisa usar pedras pesadas. Existem versões mais leves, como pedra calcária porosa ou até substitutos decorativos, que mantêm o efeito visual sem sobrecarregar a estrutura da varanda. Ou seja, isso aqui não é só bonito, é funcional para a realidade de quem mora em prédio. É por isso que esse tipo de composição tem começado a aparecer cada vez mais em projetos contemporâneos, porque ele resolve um problema real, não só estético. E essa segunda combinação é a que mais surpreende as pessoas quando veem na vida real, porque parece cara, mas é a mais simples de todas. Combinação 2. O vaso único. Um único pequi ou ângico em um vaso grande de concreto bruto, num canto da varanda ou sala. Em volta, nada. O espaço negativo faz o trabalho. Essa é a versão paisagística do Menos é Mais, de Mies van der Rohe. Uma planta com autoridade dispensa companhia. E quando alguém entrar no seu ambiente e perguntar: "Que planta é essa?", você vai saber exatamente o que responder. Combinação 3. A parede viva seca. Em vez de jardim vertical com samambaias e cingônios, experimente criar uma parede seca. Ripas de madeira natural, vasos de barro pendurados com cactos do cerrado, como o mandacaru e o xique-xique.
e tufos secos de capim dourado. O resultado é arquitetônico. É como se a Chapada dos Veadeiros tivesse entrado pela sua janela. Art Deco encontrando o sertão. O Cerrado é o único bioma do mundo que evoluiu com o fogo. Não apesar do fogo, com o fogo. Suas plantas não sobrevivem às queimadas. Elas precisam delas para florescer. Existe uma palavra em tupi para isso. Tatarana, serpente de fogo. Os povos originários sabiam que o fogo do cerrado não era destruição, era transformação. E há algo profundamente espiritual nisso. Levar o cerrado para o seu ambiente não é apenas uma escolha estética, é uma declaração de valores. É dizer que você encontra beleza na resistência, que você valoriza o que sobreviveu, não o que foi controlado. Num mundo onde tudo é descartável, cultivar uma planta que tem raízes de 8 metros de profundidade, que sobrevive há séculos, que floresce depois do fogo, isso é um ato quase filosófico. É cultivar a resiliência dentro de casa. É ter um lembrete vivo de que o que parece morto pode ainda estar apenas guardando energia para a próxima estação. Os antigos diziam que a casa que você decora revela quem você aspira a ser. O Cerrado te convida a aspirar algo raro. Ser belo, sem precisar ser perfeito. Ser forte, sem parecer rígido. Existir com profundidade, mesmo que a maior parte de quem você é esteja invisível para o mundo. Existe uma expressão entre os botânicos que estudam o Cerrado. Upside Down Forest. Floresta de cabeça para baixo. Porque a maior parte da biomassa do cerrado está embaixo da terra, não acima. É uma floresta que escolheu crescer para dentro. Talvez o maior presente que o cerrado possa trazer para a sua casa não seja a estética, seja esse convite silencioso. Crescer para dentro também é crescer. Se você chegou até aqui, provavelmente olha para plantas de um jeito diferente do que a maioria. Deixa o like. Ele me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que raramente aparece nos algoritmos. E se você conhece alguém reformando a casa ou pensando em jardinagem, manda esse vídeo. Pode ser que ele também precise ouvir que a beleza mais rara já estava aqui.